Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa. Editora Autografia. Bem pessoal, acabamos de realizar o nosso culto no lar aqui, minha esposa, né? Toda semana a gente se reúne aqui, eu e ela, para realizar o culto no lar. É maravilhoso, né? A gente faz uma oração, a gente agradece a Deus, né? Pela oportunidade, né? Sabemos que Deus está presente, Jesus está presente no nosso meio, agradecemos a presença de Jesus e de todos aqueles espíritos que o acompanham, né? Porque Jesus não anda sozinho, é claro. Ele sempre teve os discípulos, sempre teve uma hierarquia, né? É, trabalhadores, né, do reino de Deus que estão sempre com ele, sendo que no mundo espiritual agora, numa outra dimensão, né? O próprio Jesus fala o quê? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então também agradecemos a presença deles e a gente percebe, né, que quando a gente realiza esse culto no lar, né, no nosso lar, além de manter a paz que já existe, né, fortalece essa paz como se fosse uma renovação, né? Como se fosse não, uma renovação mesmo, né, melhor dizendo. E a gente percebe até que o ambiente em volta, né, da casa, os vizinhos, do local onde a gente mora, o ambiente ele fica mais manso, em paz, tranquilidade, né? A gente percebe isso naturalmente. Um outro detalhe que a gente percebe também é que nós recebemos essa renovação e, tipo assim, aquele fogo que estava querendo pegar, ele abaixa e mantém-se aquele equilíbrio novamente, né? E graças a Deus tudo vai em paz. Já houve vários casos na minha vida que eu posso compartilhar com vocês agora, de eu estar com um problema, de eu estar com uma dor de cabeça, de eu estar com uma dor na barriga e após aquele culto no lar, cessar aquela dor. Após aquele culto no lar já aconteceu isso, de eu ir me deitar mais tarde e eu senti como se fosse aquela mão passando no corpo, e eu com aquele problema, com aquela febre, etc., no outro dia acordar bem. Acordar sem, curado, sem nada, né? Então é muito importante a gente fazer o culto no lar. Hoje nós falamos, eu queria compartilhar com vocês sobre algo muito importante, que é o orgulho, a soberba, né? É o homem e a mulher que às vezes tem virtudes, todos nós temos uma virtude, mas às vezes usa aquela virtude se gabando, né? E na verdade nós somos todos iguais, né? Às vezes, sendo que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, veio com um propósito, né? Salomão fala isso lá em Eclesiastes 3, que para tudo há um tempo, né? E que há um propósito para cada um debaixo do sol, para tudo há um propósito debaixo do sol. Então isso tudo já é natural. Ninguém tem que se gabar. Então nós estávamos conversando aqui hoje, né? A minha esposa estava lendo, eu e ela estávamos palestrando um com o outro, né? E criamos um debate construtivo e falamos sobre isso, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, né? Como já aconteceu de pessoas chegarem para mim, não, porque eu sou homem de Deus, amém. Só que todos são homens de Deus, né? Ah, porque fulano de tal é mulher de Deus. Né? No outro dia mesmo uma menina falou, porque eu sou escolhido com esse propósito, mas o outro já foi escolhido com outro propósito. Agora tem que ter um que puxe o barco, que dirige o carro, tem que ter sempre, né? Aquele mas vai levar para onde? É isso que a gente tem que ter cuidado, né? Agora a questão de se exaltar está totalmente errado. Agora, a questão de você mostrar o que você faz, às vezes para ser exemplo para os outros, também é necessário. Por exemplo, Jesus, ele não se gabava e tal, né? Mesmo ele falando, eu sou o filho do Pai, aquele que vê a mim vê o Pai, né? O que Jesus estava falando, né? E Jesus incomodou muita gente também que achavam, se você for observar bem na Bíblia,
inclusive os líderes religiosos, os sacerdotes da época, eles achavam que Jesus, olha só, se gabando, o Filho de Deus, se gabando disso, se gabando daquilo, dizendo que é isso, que é o tal. Na verdade, Jesus, quando ele direcionou a palavra para ele, né, ele direcionou no sentido de que eu vim com um propósito, eu vim em missão mostrar a vocês que vocês estão fazendo errado. Vocês têm a palavra, mas não estão sabendo executar. Você pode ver que Jesus, no outro dia eu estava comentando isso com um internauta, ele não pede para sacrificar animal nenhum. Ele perdoava quando a pessoa se arrependia, vai, teus pecados são, vai e não peques mais, vai, seus pecados são perdoados. Ele não pedia. Então ele quis o quê? Demonstrar aos demais que não precisava ficar matando os animaizinhos. Entendeu? Então quando Jesus esteve na terra, ele veio instruindo, então ele não se gabava. Quando ele falava, era para chamar atenção para ele, tipo assim, eu já vim trazendo o que é certo, eu tenho que trazer agora eles junto de mim, eles têm que estar junto de mim, me ouvir, para que eu possa mostrar o caminho certo a ele. Ó, quando te deres numa face, dê a outra. Enquanto, quando dava numa face, revidavam com violência. Então Jesus veio falar, não é desse jeito. Tá me entendendo? Israel foi um dos povos que mais na época criou guerra. E não é pela guerra. E Jesus veio mostrar isso também. Não é com guerra, não é com violência. A violência gera violência. Então observe que Jesus, ele veio mostrando tudo diferente. Jesus não pediu dízimo, né? Jesus não pediu oferta. A oferta que ele comentou é que o povo estava com fome, né? E aí foi 5 pães e 2 peixinhos, foi? Que se multiplicou, né? Para Jesus não era difícil fazer isso. Então o que acontece? Que eu quero passar para vocês, né? Que o culto no lar é justamente para a gente edificar a nossa vida, a vida dos vizinhos, né? Do local, né? E para que possamos se renovar espiritualmente, né? Para que a gente continue nessa luta até chegar o dia de nós irmos embora. A morte física vai vir, física, porque nós não somos. No outro dia eu estava conversando com a Gleice, inclusive eu comentei isso com ela, que ela falou, o homem foi dado morrer uma vez só, né? Eu falei, e você é o quê? Você é o homem ou você é o espírito? Aí ela, pastor, realmente o senhor falou, eu não tinha pensado nisso. Eu sou o espírito, eu só estou num corpo de mulher. Ah, então você não é o homem, entendeu? Porque Paulo fala, ao homem, mas o espírito não morre, ele é eterno. Tá bom, pessoal? Então, nós fizemos o culto no lar, o culto no lar foi uma maravilha, né? Eu e minha esposa, e a gente sente, ó, o clima de mansidão, de paz, tranquilidade, né? E Deus habitando, né? Como sempre habitou. E que a gente faça, eu comentei inclusive sobre o Rodrigo Faro, né? Que o Rodrigo faz aquele, no programa dele, ajuda aquelas pessoas aí mostra, né? Eu falei, mas aquilo ali, ele faz porque é a programação e aquilo ali é para incentivar também outros empresários a ajudarem, estão ajudando. Agora, na verdade, eu acredito, né, que ele faça muito mais do que aquilo. Por exemplo, o Ronaldo de Portugal, né, que está arrebentando na Copa agora em 2018. Inclusive você de repente está assistindo esse vídeo em 2030, não sei, ou 2050, né, 2020. Mas eu queria passar bem para você que você mantenha, né, e que você crie também esse hábito de fazer o culto no seu lar. Nós fazemos, eu e minha esposa, toda terça-feira, 5 horas da tarde. Então, vamos lá. Falando do Ronaldo. O Ronaldo que joga no time de Portugal, né? Que é o Ronaldo, não é o Fenômeno não, nem o gaúcho. É o Ronaldo de Portugal. Ele é um homem que faz muito, ele participa de vários programas de televisão, no país dele, em outros canais também, em outros lugares no mundo, que ele ajuda às vezes as pessoas, só que muita gente não sabe a vida dele por trás. Ele é um dos atletas que mais ajuda no mundo. Se você buscar a história dele, é impactante, ele ajuda muita gente, né? Então, assim como ele, tem outros também, né? Mas independente de ele não mostrar tudo o que ele faz,
né? Porque o interessante não é mostrar tudo que faz, é fazer. O importante é fazer. Agora, fazer para dizer isso que é o orgulho, é a soberba. É o que nós estávamos conversando. Fazer para dizer, não, eu sou o melhor do que for. Não. Cada um foi chamado. Um é missionário, o outro é trabalhador, o outro é líder espiritual, Jesus o pastor, né? Deus o Criador. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Um é médico, o outro é enfermeiro, o outro é instrumentista, que traz os instrumentos para o cirurgião, aí tem cirurgião. A outra é pediatra, a outra é professora, a outra é faxineira, que tem que manter. Tudo tem um propósito, tá? Isso daí também é a prova de que a Terra é uma passagem, está tudo equilibrado, né, meu amado? Que Deus abençoe vocês. E lá no céu também é a mesma coisa. Tudo em ordem, tem bagunça não. Tá bom? Mas o culto lá foi uma maravilha. Graças a Deus por isso. E o comentário hoje foi justamente sobre isso, tá? E foi uma benção, né? E a gente sente mesmo a presença de Deus. Isso a gente já faz há anos. Na época, a nossa filha estava aqui conosco, participou, né? No corpo físico. Ela estava no corpo físico, tá? A Vitória. Agora está no corpo espiritual dela. Eu vi isso, muitos sabem da minha história. Sabem que eu já tive experiência fora do corpo, já falei em vários vídeos aí, né? E essa noite e essa tarde eu tive também, tá? Que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Meu telefone é 21 986 31 6630. Página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Morte Física e página A Vida é para Viver. Canal no YouTube Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Um forte abraço. Shalom. Adonai.